Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, neste momento onde nós vamos falar sobre o PAT e como nós podemos potencializar vantagens para a sua empresa, dentro da empresa onde nós trabalhamos. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho aqui do Rio Grande do Sul, do momento que nós estamos vivendo e mais uma vez agradecer a todos que estão cooperando, estão fazendo suas doações para um povo que está precisando tanto e tanto dessas doações e pelo momento que aqui estamos passando. Então, falar do PAT também é garantir a saúde dos nossos trabalhadores. É também poder garantir que o alimento chegue na mesa do nosso trabalhador ou no momento que ele está trabalhando, garantindo também a saúde dele. Então, eu sou Marta Pirina Verona, estou consultora de aplicação master aqui na Metadados. A minha formação é em gestão de pessoas, tenho pós em direito do trabalho, sou especialista em social e legislação trabalhista. Tenho mais de 20 anos de experiência na área, tem algum tempo que a gente para de contar o tempo, né? E também sou colunista no Portal Contábeis e professora em cursos de MBA. Eu sempre digo que eu sou uma eterna aprendiz, porque neste mundo, neste cenário, a gente sempre tem informação nova, a gente sempre tem um dado novo, e a gente precisa sempre estar atento ao que nós temos parametrizado dentro do nosso sistema, para evitar aí na frente aqueles atropelos ou aquelas notificações desnecessárias, né? Quando pensamos em metadados, RH em sintonia metadados é uma solução próxima, completa e em sintonia com você. Este é o nosso propósito aqui. Nós temos os produtos, o Flow, que trabalha então com toda a parte de folha, frequência, o Analytics, eu coloco aqui alguns benefícios, Vibe, tenho gestão de talentos, aquela conversa de um para um, Skill, aquele banco de talentos onde a gente pode ali fazer a triagem e selecionar um candidato de uma forma muito mais prática, Feedflex, toda a parte de gestão de benefícios, que casa com o assunto PAT, que é o que nós vamos falar hoje. E o Madu é um sistema que nós temos também que atende todo o SST para clínicas. O Flow atende o SST para empresas. Então, nós temos esse produto separado. Nós desenvolvemos soluções completas para um RH humano e inovador. Então, isto é o que nós aqui, Metadados, pensamos. Estamos no mercado há mais de 35 anos. Então, a nossa especialidade é recursos humanos. Hoje nós estamos com mais de 300 colaboradores, aqui tem ainda com a informação de 260, mas já passamos de 300. E nós temos aqui, nós marcamos presença e nós atendemos, então, empresas de todo o Brasil. E eu faço aqui uma analogia, vou fazer aqui alguns comentários, vou comparar e falar para vocês, então, tecnologia na gestão do PAT. Como nós podemos ajudá-lo? Como é que você faz essa gestão hoje dentro da sua empresa? Então, como funciona o PAT? Hoje nós temos empresas que recebem incentivos fiscais porque elas fornecem auxílio alimentação aos seus trabalhadores. E é importante saber quais são os requisitos, como é que funciona a legislação, e por isso que nós preparamos um material maravilhoso para vocês. Nós tivemos uma live também com o professor e auditor Luiz Freitas, nós falamos sobre o PAT, nós também temos materiais que a Flávia vai compartilhar com vocês, ela e o Fábio. Então, a Metadados sempre produz um material muito rico. Acompanhem também sempre o nosso canal lá no YouTube, RH em Sintonia, que a gente sempre está entregando material de grande valia para o seu dia a dia, que vai auxiliar você nesse tipo de gestão. Então, hoje as empresas elas têm vale alimentação, elas têm vale refeição, elas possuem ali cesta básica, ou até mesmo dentro da empresa, elas possuem um refeitório, onde elas fornecem a refeição para os seus empregados. Então, hoje são os tipos que nós temos, tá? E como é que isso funciona? Como é que funciona o PAT? Então, o valor deste benefício, ele é concedido a todos os trabalhadores, e quando a empresa, ela concede, de acordo com a legislação, ela tem inscrição no PAT, ela fica isenta dos encargos sociais. Então, a importância de ter tudo isso regrado dentro da empresa, né? E saber a diferença de uma modalidade para outra. Será que eu posso fornecer um valor de vale alimentação, refeição em dinheiro
qual o impacto para a empresa, né? Então, quando a empresa tem um registro no PAT, o benefício não tem natureza salarial e ele não incorpora a remuneração, quero dizer, não preciso considerá-lo no cálculo de férias, eu não preciso considerar este valor no cálculo do 13º salário, eu não preciso incorporar este valor na base, então, do encargo do FGTS ou do tributo da contribuição previdenciária ou do imposto de renda. Então, é importante sempre ter este cuidado. E aquelas empresas que têm a tributação pelo lucro real, elas podem deduzir, então, até 4% das despesas com o PAT do imposto de renda sobre a pessoa jurídica. Claro que aqui limitado ao valor daqueles empregados que recebem até 5 salários mínimos, e limitando aqui o valor de 1 salário mínimo por empregado. Mas a adesão não é obrigatória. E quando ela não é obrigatória, muitas vezes nós não temos esse cuidado dentro da nossa empresa. Então, o nosso momento aqui é para que você revise toda essa prática que você tem dentro da sua empresa, ou como é que está a regra dentro do sistema, como é que você está transmitindo essa informação para o e-social, e tem impacto, porque se você não tem o programa de alimentação do trabalhador, em alguns casos você precisa recolher o fundo de garantia. Se você concede em dinheiro, você tem natureza salarial e incorpora então ali os tributos, né, de imposto de renda, contribuição previdenciária e ao encargo do fundo de garantia, que é o fundo de garantia por tempo de serviço. Novamente, a adesão não é obrigatória. E olha só que interessante, voltando aqui, quando a empresa fornece qualquer um desses, ele pode estar estabelecido lá no acordo ou convenção coletiva e tem aqui o valor concedido aos trabalhadores, ele é isento, mas eu tenho que considerar todos. Eu não posso usá-lo como um prêmio à civilidade, ou uma punição. Você faltou, você não vai ganhar a cesta básica. Você faltou, você não vai perder lá no mês seguinte a carga do seu... como prêmio à civilidade, tá? Eu posso deduzir faltas, mas eu não posso dizer, você vai ganhar uma cesta básica, mas para isso você não pode ter nenhuma falta. Então, a gente tem que ter cuidado. Quando eu estou vinculando a um prêmio à assiduidade, eu não consigo. Agora, eu posso ter dentro do meu sistema uma regra que diga, bom, se a Marta faltou, se a Marta esteve afastada por auxílio-doença, se a Marta teve uma licença maternidade, eu posso, então, com um sistema inteligente, abater estes dias na carga do próximo mês. Então, a gente precisa entender e saber o que a gente pode e o que a gente não pode fazer dentro do sistema. Bom, a operação do PAT. Os empregadores eles podem operar os benefícios por conta própria ou eles podem contratar uma empresa terceirizada. Porém, novamente, no momento que eu resolvo ter um refeitório dentro da minha empresa, eu tenho que ter atenção à legislação, porque daí eu tenho que ter nutricionista, porque eu tenho que envolver o SESMIT, porque eu tenho que ter um local próprio para esta finalidade. Então, as empresas aqui, no que é requisito atenção, as empresas precisam estar inscritas no PAT, tanto a contratante quanto a terceirizada. Então, se você contratar um refeitório terceirizado, esse refeitório que vai até a sua empresa, que vai fornecer alimentação, eles precisam ter o registro do PAT. E você também precisa, quanto empregadora, ter o registro do PAT também. Agora, a empresa então resolve, ela mesma, ela vai produzir lá os alimentos, vai ter um refeitório, vai contratar os funcionários. Aí eu tenho envolvido somente a empresa, daí tem que ter nutricionista, tem que olhar para a legislação e tem que envolver o SESMIT também. Então, todo cuidado é pouco. Então, aqueles cuidados que fazem a diferença quando a gente faz gestão dentro da empresa. Podem colocar aqui as perguntas de vocês. Então, atenção que eu digo para você que é profissional de RH, nós sempre temos atualizações recentes que determinam os seguintes aspectos envolvendo a rotina do RH. A gente tem a proibição de que os empregados ganhem descontos ao contratarem fornecedores do PAT. Antigamente era possível, uma empresa contratava um fornecedor e ele, para que a empresa fechasse aquele negócio, ela concedia um desconto. Agora não pode mais, tá? E esse benefício deve ser pré-pago ao colaborador. Então,
Novamente, eu não posso concedê-lo em dinheiro. E o que acontece quando nós, empregadores, quando nós, empresas, ou quando nós, profissionais, desconhecemos a legislação do PAT? O que significa descumprimento do PAT? Então, quando a gente descumpre as regras, ela pode levar ao cancelamento da inscrição do programa, ela pode levar à perda dos incentivos fiscais. E quando a gente diz, perdi o incentivo fiscal, bom, em determinado momento eu posso ter que recolher fundo de garantia por tempo de serviço, eu posso ter alguma outra situação que vai gerar um custo para o empregador desnecessário. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E quando nós descumprimos com as normas do auxílio alimentação, isso pode implicar multas que variam de 5 a 50 mil. Então, são valores significativos. E vocês sabem que as multas agora, elas, ou as notificações, ou as comunicações, elas chegam através do DET, que é o domicílio eletrônico trabalhista. E em caso de reincidência, ou se houve aqui tentativa de dificultar a fiscalização, na reincidência, dobra. Esta é a regra da fiscalização. Então, além disso, pode acontecer o descredenciamento do PAT. E quando uma empresa ela é descredenciada, aí tem o impacto do encargo do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, é importante ter todo este cuidado. Essa tabela ela é fantástica e nos leva a pensar quais são os benefícios que nós concedemos em encargos e tributos. Quando nós pensamos em encargos, eu falo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tributo é o contribuição previdenciária, como nós chamamos INSS. Então, sempre que eu fizer o pagamento lá na minha folha de pagamento de qualquer valor que diz respeito à alimentação, eu vou ter também a incidência da contribuição previdenciária, este primeiro item, pagamento em dinheiro. Eu vou ter também imposto de renda, e quando eu pago em dinheiro, incide também lá no cálculo de férias e 13º salário. Então, eu diria que esse primeiro item tem que ficar em vermelho, porque ele gera um encargo maior para o empregador, e muitas vezes nós parametrizamos o sistema e não classificamos adequadamente essa natureza de rubrica ou esta rubrica quando nós enviamos o evento para o e-social. Então, aqui tem o nosso guia do PAT, que explica quais são os benefícios que sua empresa tem quando a sua empresa participa do programa do PAT. Então, tem todo esse material que nós aqui preparamos para vocês. Refeição pronta. Bom, eu tenho uma refeição pronta, seja ela preparada no meu refeitório ou um refeitório terceirizado. Se a minha empresa tem o PAT, não falo em encargo de FGTS. Já a previdência, com PAT ou sem PAT, a empresa acaba não tendo, tá? Porém, se eu tenho uma refeição servida em refeitório, e se eu tenho uma refeição que eu contrato um refeitório terceirizado, e eu não tenho PAT, sobre aquele valor que eu concedo para aquele empregado, a empresa tem que recolher o fundo de garantia por tempo de serviço. Então, imagina que eu, quanto empregador, tem um restaurante na esquina da minha empresa, os meus funcionários vão lá e almoçam, e eu pago o valor para aquele restaurante. Bom, primeira pergunta, este restaurante tem registro no PAT? Se não tem, você precisa recolher o fundo de garantia por tempo de serviço sobre aquele valor daquele empregado, daquele consumo que acontece durante o mês naquele restaurante. E a cesta básica? A cesta básica também, se você não tem PAT, você precisa recolher o fundo de garantia por tempo de serviço sobre o valor daquela cesta básica. Já quanto à incidência previdenciária, não se fala também. Vocês viram que no que tange aqui a contribuição previdenciária e INSS, somente o pagamento em dinheiro que tem impacto, que tem incidência. Já nos demais aqui, vocês viram que refeição pronta e cesta básica, a gente tem que ter uma atenção especial. Quando nós falamos em vale alimentação e vale refeição, com PAT ou sem PAT, não tem nem fundo de garantia e nem INSS. Como é que a fiscalização sabe dessa informação? Vocês já pensaram? A pergunta é, em que natureza de rubrica você está
lançando estes valores. Você faz essa diferenciação quando você calcula a sua folha de pagamento? Então, é por isso que nós estamos aqui nesta tarde trazendo este assunto à tona, para que nós possamos refletir. Olha o que tem nesta próxima tela. Bom, quando eu pago alimentação em dinheiro, pecúnia, eu lanço um vencimento. Este vencimento a gente põe lá com o código de natureza 1800 ou 1800. No momento que eu digo isso, a fiscalização já sabe que eu estou concedendo uma alimentação em dinheiro para o meu empregado. E o desconto do empregado, se a empresa assim o fizer, porque eu posso descontar até 20% do valor da alimentação que eu concedo para o meu empregado, vai na natureza de rubrica 9240. Você está fazendo todos esses lançamentos aqui no seu sistema? Então, imagina que você tem uma alimentação em ticket ou cartão vinculado ao PAT. Alimentação em ticket ou cartão vinculado ao PAT. Eu vou ter, então, a natureza de rubrica 1806. Você lança o total que você concede para o seu empregado? Por exemplo, nós aqui da Metadados, nós temos alimentação ou refeição que é vinculada ao PAT. E eu tenho com PAT ou sem PAT. Bom, se a empresa tem PAT, eu lanço numa natureza de rubrica. Se a empresa não tem PAT, eu lanço em outra natureza. Então, imagina que eu tenho uma alimentação, é um ticket e um cartão, que é o Feedflex da Metadados, que a gente carrega mensalmente, por exemplo, R$600. No momento que eu carrego R$600 lá no módulo de benefícios, que eu fiz toda a carga do valor, eu tenho que mandar essa informação para a folha de pagamento, na natureza 1806 com R$600. Bom, eu estou dizendo aqui que a Metadados tem o PAT. Se ela tem o PAT, é 1806. Agora, se ela não tivesse PAT, seria o 1807. Você faz toda essa diferenciação dentro do seu sistema? Bom, no meu caso, então, ganhei uma carga lá no meu Feedflex, que é o meu cartão, de R$600. A empresa desconta do meu salário 20%, R$120. Como a empresa que eu estou tem PAT, o desconto também tem que ser numa natureza de rubrica vinculada ao PAT, que neste caso é o código 9241. A pergunta que eu faço novamente para você: você está fazendo sempre o lançamento da dupla base informativa versus base de desconto? O seu sistema está fazendo este controle? Então, se eu não tivesse aqui concedo uma alimentação, se vocês vão lembrar que na RAIS, essa informação estava lá na RAIS, que a gente dizia se a empresa tinha PAT, se ela não tinha PAT e qual o percentual de funcionários que a empresa tinha, então, com essas modalidades. Como é que o E-Social leva essa informação? Pela natureza de rubrica. No momento que eu coloco 1800, eu estou dizendo que eu estou pagando alimentação em dinheiro. No momento que eu informo 1806, eu estou dizendo que eu tenho PAT. E o meu PAT é alimentação. No momento que eu coloco 1807, eu estou dizendo que eu não tenho PAT e que estou concedendo alimentação. E daí, quando você lança no 1807, você tem uma alimentação e você está dizendo que não tem PAT, daí você vem para a tabelinha anterior. Bom, se eu tenho uma alimentação e não tenho PAT, bom, ainda consigo respirar que eu estou ok com meus encargos, né? E tributo também. Mas se fosse uma refeição e uma cesta básica, volto para cá. Se eu tiver um 1808 ou um 1809, se eu não tenho PAT no 1809, eu tenho que, aquele valor que eu lancei de R$600 que fosse uma cesta básica, eu teria que considerar na base do FGTS. E a pergunta novamente que eu faço para você: você está fazendo o lançamento na sua folha de pagamento desta forma? Porque quando você faz a geração de pedidos, o seu sistema, então, ele já tem que guardar pela modalidade que você tem a base informativa com os seus valores e alimentar este valor nos lançamentos da sua folha de pagamento, para que a informação chegue lá no E-Social detalhada conforme previsto na legislação. Então,
como que a tecnologia pode ajudar você? Bom, nós temos as rubricas informativas, que elas são geradas através do módulo de benefícios, tá? Para a folha de pagamento, como eu coloquei para vocês. No momento que eu configurei esse tipo de benefício, dependendo do benefício, automaticamente quando eu faço a geração do pedido e exporto para a folha de pagamento os valores, eu já tenho um lançamento então aqui dos valores então da base informativa e também alimento a fórmula que calcula o desconto do meu empregado, de acordo com o que a empresa decidiu, se vai descontar nenhum valor, se vai descontar 10%, 5%, limitado a 20% do valor que ela entregou então. Então, a tecnologia pode ajudar você, porque lá no módulo de benefícios, ao calcular o meu benefício, já consigo saber aquele empregado que faltou, aquele que estava em auxílio-doença, se a empresa vai abater, não vai abater, porque muitas empresas, por exemplo, um afastamento por licença maternidade, ela acaba não abatendo, porque ela entende que é um período que o funcionário precisa. Então, as regras são determinadas pelo empregador. E se vocês olharem este material que a Flávia compartilhou com vocês, tem muitas dúvidas que foram respondidas, tá? Então, fiquem à vontade. E uma das perguntas, assim, eu demiti um funcionário e eu já fiz a carga hoje do cartão de R$ 600. Demiti a Marta e carreguei R$ 600. Eu posso lá na rescisão de contrato de trabalho descontar este valor? Não. Então, antigamente as empresas tinham esta prática. E agora a gente não pode mais descontar este valor lá na rescisão de contrato de uma carga que já fiz no cartão daquele empregado. E nem posso solicitar o cartão de volta. Então, é um cuidado que nós precisamos. Então, a tecnologia precisa ajudar na parametrização dessas regras e no envio também das bases informativas, porque não enviar você está omitindo um dado da folha de pagamento que consta lá na IN 2110 de 2022 como uma obrigação, detalhando todos os valores que são pagos aos nossos empregados de forma direta ou indireta. E o salário in natura também entra aqui, tá? Se vocês olharem o manual do E-Social, ele consta então com essa obrigação. Bom, então eu falei para vocês de um FeedFlex. Dentro eu tenho uma carga de valores, então no momento que eu tenho o módulo de benefícios, eu consigo parametrizar a regra de cálculo. E aqui eu digo, bom, vou descontar os dias não trabalhados. Quais são os parâmetros que eu vou usar? Ó? Se eu vou calcular os dados de férias, a partir de que dia? Então, a gente parametriza o cálculo e a partir daí, ao realizar o pedido, você pode então ter esses valores abatidos na próxima geração do pedido, tá? O módulo de benefícios, então, faz isso. E aqui nós temos, então, a geração de pedidos e isso vai, então, o funcionário recebe um cartão que se chama FeedFlex e lá ele recebe seus valores. Então, é tudo de forma automatizada. Você não precisa acessar o site para fazer a carga do pedido. Tudo acontece com parametrizações e cálculo dentro do sistema. Quando nós fizemos, então, toda esta parametrização, o S1200, que é a remuneração do trabalhador, já recebe, então, as bases informativas, porque aqui nós parametrizamos toda a exportação que vem do módulo de benefícios, automaticamente a folha de pagamento ou um 22,99 que eu não coloquei aqui também já recebe a base informativa além do desconto, tá? Porque muitas vezes a gente acaba fazendo o quê? A informação do desconto e a gente esquece de fazer a base informativa. Uma pergunta que me foi feita é, Marta, eu tenho que fazer a informação das bases informativas? Sim. Então, não somente do PAT, do Vale Refeição, mas também do Vale Transporte, do Seguro de Vida em Grupo, então, do Plano de Saúde. Essas verbas precisam transitar pela folha de pagamento e fazem parte do evento de remuneração. E você precisa fazer gestão desses valores. Bom, a minha empresa é lucro real. Eu posso parametrizar o meu sistema, mesmo que o desconto e a base de cálculo
tenham a mesma natureza de rubrica. No cálculo, a gente já separa de uma forma inteligente o cálculo, e daí já chega na contabilidade separado. Todos aqueles valores até 5 salários mínimos caem numa conta de despesa, e os que são superiores caem em outra conta, daí não precisa fazer este lançamento manual. Então, a gente já cria essa regra dentro do sistema, lá na estrutura onde nós temos a tabela de rubricas, e o cálculo já recebe em valores separados. Então, dentro da folha, a gente consegue extrair todos aqueles empregados que ganham até 5 salários mínimos, a gente faz o lançamento do desconto numa determinada verba, numa rubrica de desconto, e os que ganham acima a gente coloca, então, automaticamente em outra. Então, automaticamente a minha contabilização fica 100% certa. Daí eu tenho a certeza aqui que eu estou cumprindo com a legislação. E eu digo sempre que dados, eles são preciosos dentro da empresa, e você tem aqui, então, um vídeo com 5 passos para implantação e gestão do PAT. Então, assista esse vídeo. Acabou aqui de ser compartilhado para você entender o que você precisa cuidar e para você ter aqui um indicador correto. Então, nós, quanto empresa de tecnologia também, temos os indicadores, que é o Analytics, e é importante saber que eu posso ter aqui dentro do custo do pessoal os valores desmembrados, desde que eu tenha esta informação dentro da folha de pagamento. E com isso eu vou saber o custo do meu empregado também. Então, a pergunta que eu faço para vocês é quanto que eu gasto aqui com benefícios? Vocês viram que um dos indicadores que eu tenho aqui é benefícios. Então, eu sempre digo que os dados valem como ouro e petróleo, mas se eu não fizer gestão nenhuma, se eu não estiver ali fazendo aquela medição, aquele controle, eles estão simplesmente aí. Em algum momento eu posso perceber que eu poderia ter melhorado alguma coisa dentro da minha empresa. E a gente fala tanto em benefícios flexíveis e tudo mais, a gente precisa só ter o cuidado. Lá naquela cesta de benefícios, o que eu posso trocar pelo quê, né? Porque vocês sabem que quando a gente oferece, por exemplo, um cartão FeedFlex, eu posso ter uma carga de vale alimentação e vale refeição. Porém, eu tenho que dizer quanto é de vale alimentação e quanto é de vale refeição. Eu não posso usar ali os valores de um benefício que era refeição no supermercado. Então, ele fica sempre separado, cada um com suas regras, mas com um único cartão. Então, é isso que nós também conseguimos. Aqui vocês poderiam ter um indicador também de quantos funcionários que tem o PAT que ganham acima de 5 salários mínimos, até 5 salários mínimos. É apenas uma tela com uma noção do que nós podemos ter aqui de indicadores. Então, ter indicadores hoje é fundamental para o sucesso de toda a empresa. Você se interessou? Você gostaria de saber mais? Então, diga aqui, sim, eu quero. Deixe aqui o seu telefone, deixe o seu e-mail. E, novamente, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, aproveite este momento que eu posso ajudá-lo. E eu volto aqui, antes de ir para cá, tem as perguntas, né? Mas nós temos aqui, a matriz está situada aqui em Caxias do Sul, e nós temos uma unidade em São Paulo. Este é o nosso e-mail. Mas eu sempre falo para vocês, como é que você está fazendo hoje? Você tem indicadores? Então, se você quer, eu quero, o nosso consultor, o nosso especialista vai entrar em contato com vocês, tá? Você hoje faz todo o controle manual de quem tem até 5 salários mínimos ou superior a 5 salários mínimos e sua empresa é lucro real? Também é uma possibilidade. Hoje você tem o envio das bases informativas lá no evento de remuneração, outra possibilidade, é algo que você tem que fazer gestão. A geração dos pedidos ela é automática, você tem que digitar um a um, é uma nova possibilidade. A carga diretamente num cartão FeedFlex, que ele é Mastercard, onde você tem ali acesso a um estabelecimento que é restaurante ou a um supermercado, com valores com cargas automáticas através da geração no sistema. Novamente, a separação e envio das rubricas, sejam elas informativas e de desconto, de forma automatizada. Então, tudo isso olhando para essa tabela.
eu convido você novamente a refletir se tudo isso aqui está 100% dentro do seu sistema. Então, o nosso momento é exatamente para ter uma solução inteligente que facilite o dia a dia de vocês, porque o nosso dia não é simples. A gente precisa ser cada vez mais estratégico e nós precisamos de soluções ágeis e inteligentes. Então, aqui a Flávia, o Fábio compartilharam materiais aqui no chat para vocês. Então, não deixem de olhar os passos aí, os 5 passos. Não deixem de olhar o material também com passo a passo, tudo que você precisa saber sobre o PAT. E sempre acompanhem o nosso canal lá do YouTube, que sempre está chegando material precioso lá para vocês. Tem uma Masterclass chegando sobre como internalizar a folha de pagamento de forma inteligente, prática, se vale a pena, se não vale a pena e como você deve fazer. Então, você ganha até um certificado, é um curso gratuito. Então, fique sempre atento a todo o material que nós aqui da Metadados entregamos e que realmente é um material de valor e que agrega muito no seu dia a dia. Então, se não temos perguntas, ficamos por aqui. Espero ter contribuído. Continuam ajudando o Rio Grande do Sul. Estamos precisando de muitas doações. O pior momento não chegou ainda. E, novamente, se você tem interesse... Tem perguntas? Ah, tem perguntas! Eu não tinha visto, eu estava olhando aqui e não vi. Ah, muito bem, temos perguntas. Viu? Eu já estava apressada aqui. Tá, gostaria de saber, Elizabeth, gostaria de saber como fazer o cadastro da filial de uma empresa no PAT, se a matriz já está inscrita. Bom, é o mesmo lugar onde você fez o cadastro da matriz, tá, Elizabeth? Então, tu vai lá no mesmo endereço e cadastra a filial. Lembrando sempre que quando muda a razão social, quando tem uma nova filial, você tem que ir lá e tem que fazer a inscrição. A outra dúvida é, se na convenção coletiva sindical a instrução é o pagamento do vale-refeição com um valor de 34 por almoço, este valor é pago na folha de pagamento como pecúnia? O valor será tributado? Se você está pagando, Elizabeth, em dinheiro na folha de pagamento, ele tributa tudo. Mas, por exemplo, nós, Metadados, temos lá no nosso acordo ou convenção coletiva que nós temos um auxílio alimentação de R$25, que seja R$30 por dia. E daí não se paga em dinheiro, se contrata uma empresa. Por exemplo, aqui a gente faz através do Feedflex, a gente contrata uma empresa fornecedora deste vale alimentação que tenha o cadastro no PAT. Quando eu tenho uma empresa cadastrada no PAT, seja ela uma Alelo ou qualquer outra empresa, eu não tenho esse encargo. E daí eu tenho que ter esse cuidado, tá, Elizabeth? A outra pergunta é da Jade. Uma dúvida sobre o desconto de alimentação na rescisão. Pergunto se podemos descontar o valor integral que ficou do saldo. Nunca, Jade. Você não pode. Até nesse material que nós estamos entregando para vocês, está claro ali, está lá nas perguntas e respostas do PAT, que se você carregou R$600 para o seu empregado e você demitiu, você não pode descontar lá na rescisão de contrato. Isso não é permitido, tá? A Cristiane perguntou, então, sobre a cesta básica. Quando a empresa não desconta nada, como deve ser lançado na folha? Cristiane, se tu não desconta nada do seu empregado, você tem que lançar nessa natureza aqui. Deixa eu vir para cá. Eu gosto dessa tabela. Podem até... Esse material depois vai ser disponibilizado. Imagina que você tem uma cesta básica e você tem um cadastro no PAT. A pergunta que eu vou te fazer agora é, Cristiane, você tem PAT ou você não tem PAT? Se você tem PAT, você vai lançar, então, o valor integral da cesta básica na natureza de rubrica 1807, que é uma... Perdão, cesta básica vinculada ao PAT é 1808. A natureza, se você tem a cesta básica ali. Agora, se você tem uma cesta básica não vinculada ao PAT, é no 1809. E daí tem que ter esse cuidado. Bom, aí você tem uma cesta básica e você não fez o cadastro no PAT. Eu volto mais uma tabela. Cesta básica sem PAT, você precisa recolher, então, o valor do fundo de garantia daquele valor daquela cesta básica que você está entregando para o seu empregado. Eu não tinha visto as perguntas, mas temos perguntas aqui. Ficou claro, Cristiane? Então, assim, a convenção pode determinar uma cesta básica? Pode. É importante ter o cadastro no PAT? Sim, no caso da cesta básica. Por quê?
Porque se você não tem o cadastro do PAT, você precisa recolher o valor do fundo de garantia. A empresa pode não descontar nada do empregado? Pode. A empresa tem que fazer o que neste caso? Informar o valor da cesta básica total na natureza de rubrica, que são cesta básica com PAT 1808, sem PAT 1809, ok? Vamos ver se temos mais perguntas, aproveitem. Olha, é interessante a gente olhar para isso. Ainda dá tempo se você quer fazer pergunta. Então, neste caso, esse cartão Fidflex, como será alimentação e refeição, podem todos os estabelecimentos? Assim, vamos pensar. A Marta tem Fidflex. E a Marta pode optar por 50% de vale alimentação e 50% de vale refeição. A Rosilene perguntou, né? Bom, então eu vou lá no Zafari, vou comprando. Eu não vou poder usar no Zafari 600, porque eu só tenho 300 de alimentação. E os outros 300 eu só consigo usar, então, num restaurante. Então, os benefícios não se misturam, tá? 300 é fixo no estabelecimento, que é o supermercado, e 300 é fixo no restaurante, tá, Rosilene? Respondi tua pergunta? Rosilene, por exemplo, você tem um vale alimentação, vale refeição, e você desconta do empregado. Neste caso que eu citei, que eu tenho R$300 de alimentação, 300 de refeição, de ticket de alimentação e refeição, eu vou ter que lançar bases informativas separadas, que é o 1806, e aqui eu lanço, não preciso separar, porque antes a alimentação e a refeição vai na mesma natureza, eu só separo se tem PAT ou se não tem PAT, tá? A Carla pergunta também, como saber o valor da alimentação da categoria e a convenção coletiva não prevê? Carla, na verdade, a alimentação é você que determina, não é um benefício obrigatório a fornecer, tá, Carla? Então vamos pensar assim. A convenção não prevê alimentação, a convenção não prevê nenhum desses benefícios. Vamos voltar mais um pouquinho. Eu posso ter refeição pronta, cesta básica, vale alimentação, vale refeição. E aqui no início a gente colocou para vocês, né, tudo que eu posso conceder para o meu empregado. Olha que legal esse material que a gente está entregando para vocês, né? Então, aqui no início a gente disse assim, que a empresa pode optar por vale alimentação, vale refeição, cesta básica e refeição na empresa. Muito bem, não está na convenção coletiva. A empresa decide, então, que vai fornecer ou dar um benefício a mais para o seu empregado. Ele não é obrigatório. Mas aí você tem que cuidar sempre quando você oferece algo, se você vai retirar, você tem que trocar por um benefício igual, ou que não gere aí nenhum prejuízo para o seu empregado, tá? Então lembra que não é obrigatório. Mas se a tua empresa quiser, ela pode fornecer, tá? Daí você contrata ali um vale alimentação, você faz todo o convênio, você vai dizer que você está participando do PAT, então a empresa que fornece esse crédito, ali ela precisa ter o registro do PAT. A Fernanda pergunta aqui, qual o dispositivo legal que diz que não podemos descontar o valor do vale refeição? Está lá nas perguntas e respostas do PAT, tá, Fernanda? Antecipado do colaborador em rescisão. Então, se você vai lá, procura ali na internet perguntas e respostas do PAT, você vai ver que uma das perguntas lá está dizendo que você não pode, tá? Baseado na nova legislação, então, toda a portaria que regra o PAT, agora é a portaria 672, tá? E tem o decreto 10.854 e tem a IN2. Então, tudo que tu quiseres saber de vale alimentação, você encontra aí, tá? A outra pergunta aqui, deixa eu ver, que agora até me perdi aqui. Eu assisti a última live sobre PAT, a Alcineia, e vi sobre a proibição de desconto do vale refeição e vale alimentação na rescisão. A base legal, Alcineia, é essa que eu te coloquei, tá? Então, você vai, busca toda a legislação, está no decreto 10.854, na IN, na portaria 672, tá? Você encontra aí na IN 2. E você também busca isso, Alcineia, busca na internet, ali no Google, né? Coloca perguntas e respostas do PAT. Lá do ponto .gov, você tem um documento de agosto de 2023 que tem toda essa informação, tá?
A Silvana pergunta também, nossa empresa é lucro real, somos inscritos no PAT, assim como a empresa do Vale Alimentação também. Tem uma dúvida, nossa contabilidade é que faz o envio para o e-social, mas não sei se ele está fazendo o envio das rubricas separadas. Então, Silvana, você precisa ter o cuidado. Para o e-social, eu não precisaria separar as rubricas, mas eu preciso ter o que é com PAT e sem PAT, tá, Silvana? Porém, na hora de contabilizar os valores que a empresa tem de custo com aquela alimentação, refeição, o que ela tem ali, eu preciso separar os meus empregados que ganham até 5 salários mínimos e os que ganham acima. Por quê? Quem ganha acima, aquele valor daqueles empregados que ganham acima de 5 salários mínimos, eu não posso abater no cálculo do imposto de renda, tá? A empresa pode disponibilizar alimentação no refeitório interno e pelo cartão alimentação 100% gratuito para os colaboradores? Pode sim. Pode, tá? Aqui existe uma polêmica, mas a legislação traz que o desconto é até de 20%, tá? O Matheus pergunta aqui. Aqui a Alice, a empresa tá, já foi. A Carla, como regularizar caso a empresa não informe o valor do auxílio alimentação na folha? Bom, Carla, você pode começar a fazer a partir de agora, tá? E teria que avaliar o teu passado, Carla, porque se tem encargo de fundo de garantia, o correto seria retificar o passado e recolher. Matheus, precisava alterar o cadastro do PAT da minha empresa. Ocorre que a pessoa que efetuou o cadastro já saiu e levou a senha também do acesso do PAT. Tem outra forma? Bom, Matheus, naquelas perguntas e respostas do PAT também tem essas instruções, tá? Então, se você buscar o material de perguntas e respostas do PAT, não sei se a Flávia tem ali, ela poderia compartilhar, mas você encontra também lá no .gov sobre o PAT, onde tem as perguntas e respostas do PAT, tem essa informação. Deixa até eu tenho ela salva aqui no meu desktop, vou compartilhar com vocês para que vocês vejam qual que é o documento, tá? Eu acabei baixando, porque eu sempre tenho essa informação, e como a pergunta aqui, ela aconteceu mais do que uma vez, ó, é o FAQ, tá? Vocês vão procurar por este documento, eu baixei ele hoje, eu sempre busco o atualizado. Vocês têm, e é legal, todas essas perguntas que vocês estão fazendo, elas estão aqui, tá? Então procurem por este documento, Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, a versão ela é de agosto, e tem todas essas perguntas e respostas. É um material rico, da fiscalização. Aqui tem toda a base legal. E no material também que a Flávia compartilhou com vocês, tem toda a base legal do PAT, da onde vem essa informação, porque ele foi criado no ano de 1976. Eu citei para vocês o decreto 10.854. Aí nós temos a portaria 672 e nós temos a IN número 2. Ainda bem que eu não errei nada, né? Então, esta é a base legal de todo o PAT, e aqui que vocês encontram toda a base legal e a fundamentação. Então, vou dar aqui um Ctrl F, vou escrever aqui rescisão. Ó, como devo proceder o empregado quando há o desligamento de trabalhadores para os quais já houve a entrega do benefício? No caso de entrega de cesta de alimentação, nenhum tipo de devolução é admitida. E se você você não pode efetuar a retenção do cartão, nem promover a devolução. Essa é a base legal. Então, a gente sempre tem que buscar na fonte a informação. Nossa, eu achei que não tinha pergunta e tem muita pergunta, né? Andréia, somos uma instituição de ensino e vamos implementar a partir de junho. Vou precisar de auxílio da Metadados e tenho muitas dúvidas e já fiz a solicitação de serviços. Perfeito, Andréia. Agora você já também está capacitada e sabe quais os cuidados que você precisa tomar. Porque esse material fica à disposição, você já viu aquela tabela de rubricas, de VDBs e o que a gente tem já de possibilidade. A Karina, não posso descontar o vale alimentação na rescisão? Não. Você viu aqui a base legal está na tela, né? Qual o valor que se paga para se cadastrar no PAT? Não tem custo nenhum. Neste material aqui no final tem os endereços, os links onde vocês fazem o cadastro, onde vocês atualizam. Eu não sei se tem aqui senha, mas tem tudo aqui, tem o contato, tá? Como vincular, tem todas as informações que vocês precisam aqui neste material que é concedido pela fiscalização. E aqui nós temos a Elizabeth, a convenção é dos motoristas de Caxias, tem uma diária, café, como posso pagar para que não tenha impostos? Bom, Elizabeth, toda essa situação você tem que olhar.
Porque uma coisa é diária de viagem e outra é programa de alimentação do trabalhador. Então, os motoristas, eles têm uma diária de viagem. Eu, por exemplo, eu fui para um evento em São Paulo. Eu fiz um treinamento e eu tive uma diária, eu recebi um valor, uma despesa de viagem com ressarcimento, que é diferente de conceder uma alimentação para o trabalhador. Então, o teu caso, quando é do motorista, não se enquadra como programa de alimentação do trabalhador, que é o PAT, tá, Elizabeth? Natália, alguém da minha empresa, há muitos anos atrás, fez o cadastro e enviou as informações, mas atualmente não temos mais os mesmos benefícios. Então, Natália, aqui você tem, deixa eu ver se está como atualizar, mas tem todo o link, tá? Onde você faz, ó, onde você atualiza o PAT. Aqui no final tem, ó, como proceder com o nome, ó, realizar um cadastro no sistema do PAT, como tem todos os links, tá? Então aqui você tem todos os passos se você quer atualizar o seu cadastro, ó. Tem no final deste material. Então, se é um material que vale a pena ter, não sei, aqui, ó. E tem um material aqui compartilhado com vocês. Olha, a Flávia e o Fábio aqui, muito queridos, acabaram já compartilhando esse material com vocês, tá? Então, lembrem sempre que toda a legislação agora está baseada no decreto 10.854, na portaria 672 e na IN2. Eu estava aqui vendo as perguntas e não tinha visto aqui todas as perguntas. Respondi tudo que vocês precisavam saber, mais alguma informação. Acho que foi bem proveitoso, né? Porque eu diria sempre que quando a gente sabe, a gente evita lá na frente receber lá no DET agora, né? Que é o domicílio eletrônico trabalhista, alguma comunicação ou notificação. Certinho, então? Então, meus queridos e queridas, sigam a Metadados nas redes sociais, a gente sempre tem material à disposição de vocês. Também vão lá no nosso canal do YouTube, RH em Sintonia, façam a inscrição de vocês, assistam todo aquele material precioso que nós entregamos para vocês, e tem muito material, tá? Não só da parte de folha de pagamento, benefícios, tem da parte de gestão de pessoas, a gente fala em DP e RH, né? Nós temos o lado que paga e o lado que faz a gestão de pessoas. E continuem ajudando o Rio Grande do Sul, porque nós estamos precisando muito da doação e do amor de todos, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês e até uma próxima.